Livro. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Meta de hoje: leitura das páginas 41 a 43. A igreja sob a perseguição do Império Romano. A segunda carta de Apocalipse foi escrita à igreja em Esmirna, que foi marcada por um período de grande sofrimento para os cristãos. No decorrer deste capítulo, veremos que Deus é o início e o fim de todas as coisas e que Ele nos envia provações para que sejamos aprovados, a fim de exalar o bom perfume de Cristo. Veremos também que o Senhor é o Espírito, representado pelo óleo da unção, feito sob medida para o homem. O apóstolo João recebeu uma revelação de Deus para escrever ao anjo da igreja em Esmirna, que é mensageiro e transmite fielmente a palavra vinda de Deus. Em Apocalipse lemos: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8. A palavra Esmirna em grego significa mirra, que é uma especiaria da região mediterrânea, uma resina extraída de uma árvore chamada Commiphora mirra. Commiphora mira. Ela é usada como remédio natural no tratamento de feridas para matar bactérias e germes devido a seu poder antisséptico e anti-inflamatório. Além disso, é uma especiaria aromática usada na preparação do corpo de pessoas importantes para o sepultamento. Essa especiaria foi usada por José de Arimateia e por Nicodemos na preparação do corpo do Senhor Jesus para o sepultamento. José de Arimateia rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. João 19:38. E juntamente com Nicodemos tomou o corpo e envolveu em lençóis com as especiarias. Versículos do 39 ao 40. Eles usaram cerca de 34 quilos de substância composta de mirra e aloés. Como vimos, o significado Esmirna é mirra. Isso mostra que a igreja Esmirna passou por grandes sofrimentos e perda de vidas humanas em razão da perseguição do Império Romano desde a segunda metade do século I até a primeira metade do século IV, isto é, até o surgimento do imperador Constantino. Vemos na história que foram 3 séculos de perseguição severa e sofrimento intenso, ou seja, 300 anos de sofrimentos, perseguições e mortes. A mirra também era usada na confecção do óleo sagrado da unção. Deus ordenou a Moisés que misturasse 4 especiarias ao azeite puro. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Êxodo capítulo 30, versículos do 23 ao 25. O óleo sagrado da unção representa o Espírito. Assim como a 1 hin de azeite de oliveira foram acrescentadas 4 especiarias. Ao Espírito Santo de Deus foram acrescentadas todas as especiarias pelas quais Jesus Cristo passou. Essas experiências dizem respeito à vida e ao viver humano irrepreensível de Cristo, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. O Espírito tipificado pelo óleo composto da unção tem todos os elementos que precisamos, ou seja, foi feito sob medida para o homem. O primeiro elemento do óleo da unção é a mirra fluída, e todas as 4 especiarias são aromáticas. Assim, a mirra representa a fragrância e a eficácia da morte de Cristo contidas no Espírito composto da unção. Quando invocamos o nome do Senhor em momentos de sofrimento, de combate, precisamos da morte de Cristo. Esse elemento faz do óleo composto da unção, ou seja, está incluído em o Espírito. Somente pelo Espírito podemos mortificar a carne. Quando Paulo escreveu aos Romanos, disse-lhes: porque se viverdes segundo a carne,
caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. Quanto mais vivemos na carne, mais somos assombrados e derrotados por ela. Mas se vivemos pelo Espírito, que tem mirra em sua composição, nossa carne é aniquilada, pois a mirra é capaz de matá-la. Portanto, não conseguimos matar a carne com nosso esforço natural, nem com jejum, mas vivendo pelo Espírito, que está mesclado a nosso espírito, e tem a fragrância e a eficácia da morte de Cristo. Jesus é o primeiro e o último. Retomando a carta à igreja de Esmirna, lemos: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2,8. Essa porção é muito importante, pois afirma que Jesus é o primeiro e o último, ou seja, ele é o alfa e o ômega. Apocalipse 21,6. Aquele que começa e termina. O primeiro significado é que Deus é eterno, existe de eternidade a eternidade. Ninguém consegue ser o início da eternidade, senão a própria eternidade, e ninguém consegue ser o fim da eternidade, senão a própria eternidade. Em Zacarias, ao falar sobre a reedificação do templo, vemos que Zorobabel colocaria a pedra de remate. Zacarias 4,7. Essa obra começou com o lançamento da pedra angular e será concluída com a pedra de remate. O que significa isso? Significa que Jesus é o primeiro e o último. Quando morreu e ressuscitou, ele gerou a igreja e a partir do dia de Pentecostes começou a edificá-la. Não precisamos temer as perseguições, pois ninguém conseguirá destruir a igreja. Por pior que seja nosso sofrimento, a vida de Cristo está dentro de nós e nada pode destruí-la. Cristo é o primeiro e o último. Portanto, os homens podem até tentar destruir nosso corpo, mas nunca poderão destruir nossa alma e nosso espírito. O Senhor nos ordenou pregar o Evangelho e edificar a igreja. Não temamos coisa alguma, pois Ele é o primeiro e o último, ou seja, vai concluir a edificação de sua igreja. Estamos no final desse processo. Deus está quase completando sua obra. Por isso, não retrocedamos, não caiamos nos mesmos erros, sigamos em frente. Sabemos que na reconstrução do templo, Satanás fez de tudo para atrapalhar. No início da história da igreja, ele também usou a força política do Império Romano para tentar causar danos. Se a igreja fosse uma religião, se não tivesse a vida divina, a vida daquele que é o primeiro e o último já teria acabado. Com 300 anos de violência contra os cristãos, essa religião já teria sido extinta. Mas graças ao Senhor, a igreja não é uma religião, uma vez que foi produzida pela vida eterna de Deus, pela vida daquele que é o primeiro e o último. Portanto, ninguém pode destruí-la. Ao escrever aos Colossenses, Paulo disse: Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículos do 16 ao 17. Ainda que Satanás atue de forma contrária à igreja e ainda que sejamos perseguidos por autoridades, não precisamos sentir-nos indefesos e impotentes como a igreja em Esmirna, que enfrentou severas perseguições, pois tudo passa, todos passam. Os imperadores passam, as autoridades cruéis passam e o Senhor permanece para sempre, pois Ele é o primeiro e o último.